Então, gente, na aula de hoje, a gente vai trabalhar prisão preventiva, tá? Nessa webconferência de hoje, vai ser a última webconferência ao vivo nossa. Nas próximas webconferências, eu vou deixar... Não, perdão, na próxima semana, eu vou deixar essa semana para vocês responderem o questionário, fazerem a resenha. E amanhã eu vou colocar no SIGA alguns vídeos que eu gravei sobre os últimos temas, que são prisão temporária, medidas cautelares diversas da prisão e liberdade provisória, e prisão domiciliar. Tá? Já gravei. Se porventura alguém ficar com alguma dúvida em relação a esses vídeos, entre em contato comigo. Tá? Então, na aula de hoje, a gente vai tratar de prisão preventiva. Hoje eu mandei um e-mail para a turma, alertando sobre a importância de caprichar nos questionários, na resenha, tá? Cuidado com os plágios, tá? E não deixe para a última hora, tá? Tem uma resenha, por enquanto, lá no SIGA, lá de uma pessoa só que fez. Mas vamos lá, já que vocês estão me ouvindo bem, vamos começar. Aí, no final da aula, quem tiver algum tipo de dúvida, também pode me questionar. Então, se porventura falhar algo aí, vocês me avisam, por favor. Então, a aula de hoje é sobre prisão preventiva, gente. Vamos lá. A gente traz, num primeiro momento, um conceito. Vale lembrar que, na aula passada, a gente estudou prisão em flagrante. E vimos, no término da aula, que a prisão em flagrante pode vir a ser convertida em prisão preventiva, que é a prisão que acompanha o sujeito ao longo do processo. Ela, de fato, é uma espécie de prisão cautelar decretada pelo juiz em razão de representação do delegado ou requerimento do promotor, do querelante, assistente da acusação, em qualquer fase da investigação ou do processo, sempre que preendidos os requisitos legais do artigo 313 e presentes os pressupostos do artigo 312. E desde que se revelem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão. É um conceito extremamente longo, que, na verdade, comporta praticamente todos os outros tópicos que a gente vai ver a seguir. Pressupostos, crimes que admitem prisão preventiva, momento de decretação, então tudo está aqui dentro e a gente vai esmiuçar. Tá bom? O que é de imediato importante, que eu chamo a atenção de vocês, é que ela é uma espécie de prisão cautelar, né? Não é pré-cautelar igual a prisão em flagrante. Tá? Então, durante toda a persecução penal, ela pode ser decretada ou pode ser oriunda de uma conversão do flagrante em prisão preventiva. Então, a gente já começa aqui, ó. Qual é o momento para a decretação dela? Acabei de ler que ela pode ser tanto decretada na fase investigativa, de inquérito, quanto na fase processual. É isso que diz o artigo 311 do CPP, pessoal. Olha lá. Em qualquer fase da investigação policial ou do processo penal, caberá a prisão preventiva decretada pelo juiz a requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente, ou por representação da autoridade policial. Gente, a prisão preventiva foi um capítulo uma seção do nosso CPP que foi severamente alterada pela Lei Anticrime, que é essa Lei 13.964, de 2019, do final do ano passado, esta lei. E eu destaco que esse artigo 311 já é um que teve uma alteração. Em vermelho está a redação antiga. Sabe o que aconteceu? Tem até uma conclusão que eu vou falar daqui a pouco. Houve a supressão, na nova redação, da palavra de ofício. O que significa de ofício mesmo, pessoal? É o juiz, por ele mesmo, de ofício, sem ser provocado, decretar a prisão preventiva. Isso foi suprimido da redação do CPP. Então, o artigo 311 atual suprimiu a expressão de ofício. O que isso significa dizer, gente? Qual é a consequência disso, gente? Então, em nosso sentir, a consequência disso
é que o juiz não pode mais decretar prisão preventiva de ofício, seja na fase investigativa, seja na fase processual. Antes era bem forte e bem referendado a ideia de que não podia na fase de inquérito, né, por ele ser o inquérito ser um momento pré-processual, etc. Mas com a reforma do CPP, que suprimiu a palavra de ofício, tanto faz, tanto na fase investigativa quanto processual, não pode o juiz atuar de ofício. Isso vem a ir de acordo com qual sistema, gente? O nosso sistema acusatório, né, onde as funções de acusar, julgar e defender estão distintas, estão separadas, estão em mãos distintas, né? Então, cabe ao juiz ser provocado para decretar ou não a prisão preventiva. Então, esses atores aqui elencados, delegado, assistente de acusação, promotor, querelante, tem que provocar o juiz, tá? Outra conclusão, na verdade, é o que o STJ já se posicionou sobre esse tema, tá? Eu trago aqui para vocês uma notícia de 22 de outubro deste ano, na qual o STJ, isso daí foi bastante falado na mídia, declarou ilegal a conversão de prisão preventiva de ofício. A conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva de ofício. Eu abri aqui, ó, tá aqui, ó. STJ declara ilegal converter de ofício flagrante em prisão preventiva. O que quer dizer isso? Se a pessoa presa em flagrante, primeiro a gente sabe que tem que tomar audiência de custódia. O CNJ tem flexibilizado a audiência de custódia, que eu comentei na aula passada, em razão da pandemia. Então, tem acontecido muito do juiz ter decidido no seu gabinete sobre a conversão ou não de um flagrante em prisão preventiva. Que, como eu falei, é a prisão que vai acompanhar o sujeito. O flagrante é só aquele momento pré-cautelar, foi a expressão que a gente utilizou na aula passada. Aí, em razão desse cenário, passou-se a discutir, será que o juiz pode converter um flagrante em preventiva de ofício sem ter nos autos daquela prisão flagrante, por exemplo, um pedido do delegado? E o STJ se posicionou. As alterações promovidas pelo CPP, pelo pacote anticrime, excluíram a possibilidade do juiz poder converter de ofício a prisão em flagrante em preventiva. Isso foi feito, essa decisão da STJ foi proferida recentemente, eu incluí essa notícia no CIGA e só vem a reforçar essa ideia que a prisão preventiva exige provocação para que o juízo decida a respeito dela. Okay? Então, isso daqui é um ponto interessante a respeito da prisão preventiva. Tá? Então, aqui a redação atual e a redação antiga do artigo 311. Beleza? Falar um pouco da legitimidade, mais um tópico, depois eu abaixo para ver se tem algum questionamento. Sobre a legitimidade, aqui é tranquilo. Quem decreta a prisão preventiva é o juiz competente, gente. Né? A prisão preventiva, entre outros assuntos, outros institutos, está sujeito ao que a gente chama de cláusula de reserva jurisdicional. Só o juiz pode decretar uma prisão preventiva. Não pode ser decretada por um delegado, nem pelo Ministério Público. Então, o legítimo é o juiz. Qualquer juiz não, o juiz competente para julgar aquele caso. Tá? Por enquanto está ok? Senão a gente, se tiver alguma dúvida, eu vou entrar nos pressupostos, que é um pouquinho mais longo. No chat está ok. Então, o que é necessário aqueles autos pressupostos que lembram duas aulas, duas quinta-feiras atrás, quando eu falei que eu ia para a prisão. Então, o que eu quero dizer é que as medidas diversas de prisão, que estão lá no artigo 319, 320, como exemplos, a gente tem monitoramento eletrônico, limitação de fim de semana,
ela se fez em relação a pilares, né? Então, é o que eu estou dizendo nesse segundo item aqui, que a prisão preventiva entre as medidas cautelares de natureza pessoal, ela é a última ou extrema ratio. É a extrema ratio. É a medida mais drástica, pois vai acompanhar o cara vai ficar preso ao longo do processo. Então, dentro daquela ideia de que a regra é a liberdade e a prisão é a exceção em decorrência do princípio da presunção de inocência, ela só vai ser decretada quando não caber as outras medidas cautelares. E esse não cabimento das outras medidas cautelares, quando o juiz vai decretar a prisão preventiva, ele tem que criar um tópico, olha só, na decisão dele, explicando por que não cabem naquele caso as medidas cautelares. Porque é insuficiente naquele caso que o sujeito possa ficar na casa dele, limitado fim de semana, deixando de frequentar bares e com uma tornozeleira eletrônica. Ele tem que explicar. Ele vai ter que explicar o porquê elas são insuficientes. Em razão do quê? Porque eu acabei de dizer que a prisão preventiva é a última ou extrema ratio entre as medidas cautelares. Que é massa, hein? É bom. Mas vamos lá. Vamos ver agora, propriamente dito, quais são os pressupostos da prisão preventiva. Gente, a gente extrai esses pressupostos do artigo 312 do CPP. Tá? Vou lê-los aqui. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. Quando houver prova de existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. Gente, o artigo 312 também teve alterações em razão da lei anticrime. Antes não tinha essa expressão final aqui, ó, perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. Embora a gente retirasse a ideia dele lendo o artigo. Eu vou explicar agora para vocês. Então, os pressupostos da prisão preventiva estão na parte final desses artigos. E esses itens anteriores, vou colocar de outra forma, para vocês terem os pressupostos. Professor, está travando. Está travando bastante aí, gente? Tem hora que trava e de repente melhora. Ixi, Maria. Vou ter que dar uma parada, então, sair e já volto. Aguenta aí.